Senhor, e renova a face da terra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja sempre com você e com toda a sua família. Nós estamos no 11º dia dos nossos encontros, das reflexões para a Quaresma na Divina Vontade. 11º dia, já um grande progresso que nós tivemos aqui no nosso tempo. Mas também é preciso ter um progresso espiritual, um progresso na vontade de Deus, para que toda a nossa história seja refeita. E ao falarmos de ter um progresso na vontade de Deus, entrar no centro da vontade de Deus, é para que todo o nosso ser seja transformado por esta graça. O ser uma nova criatura, por exemplo, apresentado pelas cartas de São Paulo, é quando o nosso interior é transformado completamente e todo o nosso procedimento, tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, está no centro da vontade de Deus. Então, se por um acaso, aqui no 11º dia, você ainda não conseguiu viver bem tudo aquilo que você se propôs a fazer diante do Senhor, ainda dá tempo de vencer essa tensão interior, dá tempo de vencer os conflitos interiores para progredir na graça e na vontade de Deus. Pois é exatamente essa nossa intenção, vencer os nossos conflitos interiores, mas também os conflitos externos que se apresentam à nossa vida. E o nosso propósito com isso é a ordem e o equilíbrio do nosso ser. Por isso, Padre Nilson, nós iniciamos este dia rezando, pedindo o Espírito Santo. Sem ele é impossível ter equilíbrio e ordem. Mas com ele, com o Divino Espírito Santo, que nos ensina e nos relembra todas as coisas, como Jesus disse, nós conseguiremos dar um salto e dar uma bela um progresso todo na nossa vida de santidade. Hoje, neste nosso dia de reflexão. E é por isso que você cantou, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Porque é assim mesmo, quando nós pedimos o Espírito Santo, a gente passa por um processo de uma renovação interior que com a nossa própria força a gente não pode de jeito nenhum, só com a força do Espírito Santo. E aí eu tô lembrando de outra coisa. O quê, Porque se a gente fala que tem os conflitos com os outros, e às vezes a gente diz assim, é um conflito sempre com uma outra pessoa, mas tem os nossos conflitos interiores também. Os santos da igreja diziam assim, e entre eles São Leão Magno, que dentre os grandes inimigos que nós temos que lutar, e sobretudo durante o período quaresmal, para vencer no Senhor, o primeiro deles é contra nós mesmos. Os conflitos interiores que nos afastam de Deus, que nos afastam das pessoas, que fazem a gente viver no orgulho, viver por conta própria. Então, é uma luta aqui com o homem interior, que São Paulo também trata disso, tanto né, que o homem velho que precisa ser sepultado para ressuscitar um homem novo. Esse nosso homem interior aqui, se ele não é transformado, até que a casca por fora pode ficar bonita e tem jeito para fazer isso, mas o homem interior, somente a graça de Deus, a força do Espírito Santo é que transforma. E no dia a dia, as pessoas percebem quando esse nosso conflito interior está fazendo estragos até no nosso exterior. As pessoas percebem por quê? Porque daí não há coerência nas nossas palavras e as nossas ações.
E esse Espírito santificador, esse Espírito de Deus que nós recebemos no nosso batismo, quando a gente deixa, ele faz uma bela obra em nós e aí sim a gente vai começar a viver. Me lembro de uma frase de Santa Teresinha, padre, nas suas memórias. Ela inicia assim dizendo: Jesus é tão bom para mim, ele faz tudo o que eu quero. Aí ela põe uma vírgula e diz, ou melhor, ele me faz querer tudo aquilo que ele quer. Esse é o caminho, não é? Porque aquilo que Deus quer para nós é sempre o melhor. Não há dúvida a respeito disso. No caminho de vida espiritual apresentado pelo Evangelho, no grande sermão da montanha, e o Evangelho de hoje nos ajuda a lembrar disso, de São Mateus capítulo 5, que é aquele grande sermão que começa com as bem-aventuranças, como um itinerário de vida espiritual, com as placas indicativas, até para a gente não se perder no caminho, mas depois ele se desdobra como que numa cascata, assim, em vários outros ensinamentos que eu chamo de os desdobramentos do Sermão da Montanha, que tem um objetivo, de que vivamos do jeito de Jesus, na santidade. Jesus é a fonte e a origem de toda a santidade, e quando nós deixamos-nos ser conduzidos por Ele, por suas palavras, nós vamos buscando exatamente isso, aquilo que é a nossa essência, que o pecado tentou fazer perder, mas a nossa essência é a santidade. E aí, nos desdobramentos do Sermão da Montanha, Jesus diz assim: amai os vossos inimigos, que é para uma demonstração dos conflitos exteriores, as pessoas para as quais nós temos que perdoar. Se tiver inimigo, então amai os vossos inimigos, é melhor não tê-los, mas se tiver, amem os vossos inimigos. E aí vai manifestando a misericórdia, o amor, que vai entrando como que até numa linha de contradição para dizer que a essência do Evangelho é o amor, e na santidade nós somos chamados a viver o amor. E aí diz, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Ou seja, é preciso viver o amor em qualquer que seja a circunstância, porque o amor é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós vamos vencendo todos os conflitos na medida em que nós amamos. Amamos a todos, amamos aqueles que talvez não sejam os mais agradáveis, mas Jesus diz assim, olha, se vocês amam somente aqueles que vos amam, que adianta isso? Até os pagãos fazem isso. Se cumprimentam somente aqueles que vos cumprimentam, que adianta isso? Até os pagãos fazem da mesma forma. É um caminho de santidade que tem como fundamento a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, padre, quando a gente tem dificuldade com alguém, principalmente aquelas pessoas que nos fizeram realmente mal, existe algo que pode amenizar e jogar a gente para perdoar mesmo, colocar-nos no perdão. Visto que nós estamos em todos esses dias com base na paixão de Jesus Cristo, no derramamento do seu sangue, na sua morte de cruz, vamos pensar que aquela pessoa que é tão difícil para nós, ou aquelas pessoas, Jesus por elas derramou o seu sangue. Jesus morreu por aquela pessoa que é tão difícil para mim. Jesus não morreu só por mim, mas derramou cada gota do seu sangue redentor por aquela pessoa. E lembrar que lá na cruz, quando Jesus estava sendo crucificado e morto, ele mesmo disse, perdoai, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E se a gente colocar em primeiro lugar a cruz de nosso Senhor e o crucificado como solução naquela vida que tanto nos desagrada, tenho certeza que o peso vai saindo e a gente vai conseguir perdoar aquela pessoa, porque temos consciência de que Jesus também morreu por ela. É um caminho do perdão verdadeiro, aquilo que Jesus ensina. Porque o caminho do perdão verdadeiro não é quando a gente libera o perdão só para quem a gente gosta, com que aquelas aí pequenas cai na mesma ofensas. situação, só amo quem eu amo, Exatamente, né? Jesus libera o perdão para os inimigos, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
E aí tem uma outra ideia maravilhosa que eu quero partilhar com você. Jesus diz que quando estamos distante da sua vontade, tudo está em desordem. É aquilo que a serva de Deus, Luísa Picarreta, vai aprendendo de Nosso Senhor e comunicando a nós. Jesus diz que quando estamos distante da sua vontade, tudo está em desordem. As paixões contra a santidade, a fraqueza contra a força, o amor humano contra o amor divino, a criatura contra o Criador e assim por diante. Distante da vontade de Deus, nós vivemos esse grande conflito e que nos distancia cada vez mais daquilo que é a nossa essência. Tudo isso que nós estamos meditando durante esse tempo da Quaresma é um processo de uma reorganização interior para a gente voltar à nossa essência. Nós não fomos criados para o pecado, não fomos criados para o mal, nem para a condenação. Nós somos criados para viver a vida divina. Por isso que a graça batismal recupera isso para nós. Nós somos inseridos na vida divina, na pia batismal, que é o útero da igreja que nos gera para a vida da santidade. Nós voltamos à nossa realidade primeiro, aquilo que é o desejo de Deus para nós, para a gente entender que o sentido de viver a vontade de Deus não é nem o de fazer coisas, mas é o de ser, o de estar no centro da vontade de Deus. Então, quanto mais próximo dessa essência, mais você estará vivendo a santidade. Quanto mais distantes daquilo que nós fomos chamados a ser, que é a vontade de Deus, a santidade, quanto mais distante disso, mais conflitos interiores e mais distanciamento da santíssima vontade do Senhor. E daí a importância de todo momento, cantarolando, rezando, mentalmente, a gente pedir a força e a ação do Espírito Santo. É Ele que vai reordenar o nosso ser, vai organizar tudo e vai fazer de nós pessoas que de fato vivem a vontade de Deus, e quem é abençoado torna-se uma bênção para outras pessoas. Exatamente. Em todo o nosso processo aqui de caminhada espiritual, não é possível dar um passo sequer sem pedir a força do Espírito Santo. Mas para o propósito de hoje, eu diria que é mais que fundamental, porque você vai pedir a Deus a ordem e o equilíbrio. Quem é que pode controlar o nosso temperamento? Quem é que pode controlar aqui as nossas paixões, para que elas não sejam desordenadas? Quem é que pode? Só o Espírito Santo. Então, pedir a Deus a ordem e o equilíbrio, pedir constantemente a graça do Espírito Santo para que te coloque no centro da santíssima vontade de Deus. Essa é a palavra de ordem para você hoje, para continuar vivendo o seu itinerário quaresmal. Então, nessa entrega dos conflitos e no pedido a Deus da ordem e do equilíbrio para a nossa vida, nós vamos rezar. Rezar a oração que está aí no seu livreto de reflexões para a Quaresma na Divina Vontade, que você que é sócio recebeu, e você que ainda não é sócio, é só entrar aí no nosso portal, baixar e continuar rezando conosco durante todos esses dias. Rezemos juntos. Senhor, seja Tu mesmo a ordem em mim, que em Ti eu encontre o equilíbrio, para que, livre das confusões e conflitos da minha humanidade, eu seja capaz de reconhecer o Teu plano amoroso que me chama à intimidade contigo. Pela união contigo e pelos méritos de Tua paixão. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E hoje nós pedimos o abençoe-te de Nosso Senhor para a nossa vida neste dia, para pedir perdão e para cumprir bem com esse pedido de perdão. Perdão por estar em conflito, perdão por estar em desacordo com Deus e com a sua vontade. Que você tenha progresso na sua vida espiritual. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Teu Espírito, Senhor.